Olá pessoas, tudo bem? Olha eu aqui com o quarto Paleobot Vídeos, Paleobotânica e Paleontologia para todos, levando para você aí na sua universidade, na sua escola, na sua residência, no seu escritório, no seu ambiente de estudos, conhecimentos sobre paleobotânica e paleontologia com uma linguagem simples, pouco complexa, de maneira bastante didática. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Sara, eu sou professora de Biologia na Secretaria de Estado de Educação do Rio de Janeiro e professora colaboradora na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro na área de Paleontologia. Vamos começar a nossa videoaula de hoje. A nossa videoaula de hoje é a continuação de um tema que começa com uma indagação, né? Que é o seguinte: como são formados os fósseis das plantas? Essa é a videoaula número 3 sobre esse tema. E aí você, do outro lado da tela, deve estar perguntando assim: mas Sara, você disse que esse é o quarto Paleobot Vídeos. Por que aqui a gente está vendo o número 3? Então, porque o primeiro Paleobot Vídeo foi a introdução. Depois nós tivemos duas videoaulas sobre esse tema aqui, como são formados os fósseis das plantas, e agora nós estamos na terceira videoaula sobre esse mesmo tema. Então, por isso, o quarto Paleobot Vídeo. Então, vocês estão na terceira videoaula sobre esse tema aqui, como são formados os fósseis das plantas, mas estão também no quarto Paleobot Vídeo. Por quê? Porque o primeiro Paleobot Vídeo foi introdução. Tá ok? Então, vamos lá. Bom, nós vimos nas videoaulas anteriores que várias partes dos vegetais, das plantas, podem ser preservadas, como, por exemplo, folhas, flores, frutos, sementes, raiz, caules, grãos de pólen, esporos. Só que, além dessas estruturas, também podem ser preservados compostos químicos dos vegetais. Então, tá aqui, ó, coloquei até essa pergunta aqui para você que está aí do outro lado. Ó. Você sabia que também existem os fósseis de compostos químicos das plantas? Pois é, os compostos químicos das plantas também podem ser preservados. Vamos lá. Vou dar um exemplo aqui da clorofila. Então, olha aqui, a clorofila é aquele pigmento que dá cor verde às folhas dos vegetais e que participa diretamente do processo fotossintético dos vegetais. E aqui, ó, eu coloco para vocês uma imagem da estrutura molecular da clorofila. Então, a gente vê aqui que é uma molécula que tem muitos átomos de carbono, ó, cada vértice dessas estruturinhas aqui é um átomo de carbono, 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 vários átomos de carbono. A gente vê aqui que também tem oxigênio e a gente vê aqui essa estrutura que parece um anel, é um anel, né? E que nós chamamos de porfirina. Aqui no meio nós temos um íon de magnésio ligado a átomos de nitrogênio. Bom, além das plantas com folhas possuírem clorofila, as microalgas também possuem clorofila e também realizam fotossíntese. Tá? Microalgas são esses organismos microscópicos que realizam fotossíntese e que vivem aí na coluna d'água, na lâmina d'água, dos mares, dos oceanos, dos lagos, das lagunas. Tá? Tá aqui. E o que acontece? Essas microalgas que vivem aí nos mares, nos oceanos, nos lagos, nas lagunas, como eu disse para vocês, quando elas morrem, elas precipitam, caem no fundo, são soterradas, tá? E vão sofrer aí um aumento de pressão e temperatura por conta desse soterramento. E no interior dessas microalgas, como eu disse para vocês, tem lá a clorofila. E a clorofila também vai ser submetida a esse aumento de pressão e temperatura devido ao soterramento, tá? Aqui também, ó, eu coloco uma imagem mostrando plantas. Olha aqui, vegetais, né, plantas com folhas.
Essas plantas aqui, quando morrem, também podem ser soterradas, e suas partes também podem ser soterradas nessa região pantanosa, que é favorável até ao processo de preservação de fossilização. E quando são soterradas, o que acontece? Acontece também um aumento de pressão e temperatura, e a clorofila presente em suas partes, como por exemplo nas folhas, também estará sujeita a aumento de pressão e temperatura, da mesma forma que as estruturas. Se a clorofila está dentro das estruturas, ela vai sofrer isso também, soterramento, aumento de pressão e temperatura. E aí o que vai acontecer? Essa clorofila vai ser transformada, alterada, vai passar a ser pristano ou fitano, tá aqui. E aí os geoquímicos que começam a estudar lá as rochas vão começar a ver lá presente pristano e fitano e vão começar a associar isso ao quê? A plantas que viveram há milhões de anos atrás. Então tá aqui, ó, pristanos e fitanos, moléculas derivadas principalmente pela degradação da clorofila. E aí, gente, olha que interessante. Em 1934, ocorreu o primeiro registro de marcador molecular. Quem registrou foi esse cientista aqui, ó, o Alfred Trebs. Então tá aqui, ó. Ele isolou moléculas de porfirina no petróleo e em sedimentos marinhos antigos. E ele concluiu que a origem das porfirinas era a mesma, a clorofila. Olha que legal. Então, assim, esse registro feito pelo Alfred foi muito importante. Por quê? Porque existe aí algumas correntes, tá? Que diz o seguinte, o petróleo ele tem origem inorgânica, e outros dizem, não, tem origem orgânica. Quando ele fez o registro, isolou porfirina no petróleo e relacionou isso com a clorofila, a teoria de origem orgânica foi mais aceita, e é a que é aceita hoje, pelo menos acho que pela maioria dos geoquímicos. Eu não sou geoquímica, mas enfim, então acredita-se que o petróleo tem a origem orgânica e uma das evidências é essa, o registro de porfirina, e que foi feito pela primeira vez, foi isolado pela primeira vez por Alfred Trebs. Esses compostos químicos fósseis são chamados de biomarcadores, tá? Biomarcadores. E aí você do outro lado aí deve estar perguntando assim, mas por que estudar esses compostos químicos fósseis das plantas e das micro-algas? Isso tem aplicação? Para que serve isso? Por que disso? Por que é importante os geoquímicos estudarem isso? Primeiro, você olhando esses compostos químicos preservados, você consegue saber, né, grupos de organismos, né, e de plantas que viveram há milhões de anos atrás. Porque os organismos eles têm uma bioquímica, tá, algumas vezes específicas em determinados grupos, que ajuda aos geoquímicos, aos bioquímicos, a fazerem associações, tá? E a inferirem os grupos que viveram há milhões de anos atrás através do registro químico, através desses fósseis químicos, dessas moléculas químicas, vamos dizer assim. Dessas moléculas fósseis, desculpa. Inclusive, olha só, existe aqui um livro, olha aqui, ó, que tem o seguinte título, ó, Abordagem Quimiosistemática e Evolução Química de Fanerógamas, tá aqui, ó. Aqui, esses autores, eles mostram
componentes químicos, compostos químicos de determinados grupos vegetais, de determinadas famílias. E aí, conhecendo isso nas plantas atuais, isso pode ajudar o geoquímico a saber, tá, quais foram as plantas, os organismos que viveram há milhões de anos atrás, baseado na preservação das suas moléculas, dos seus compostos químicos, e comparando com o que é encontrado nas plantas de hoje e podendo até usar esse livro aqui, olha. Então, tá aqui. Uma outra grande importância, tá? Além dessa de inferir os grupos que viveram há milhões de anos atrás, a outra grande importância é averiguar a possibilidade de uma rocha ser geradora ou não de petróleo. Sabiam? Então, olhando esses compostos químicos, esses fósseis químicos, os geoquímicos conseguem perceber o grau de maturação de uma rocha e se ela tem potencial ou não de ser geradora de petróleo. Né? E aí, você deve estar aí do outro lado falando, não é possível, Sara, para a exploração de petróleo, como assim? Explica isso melhor para a gente. Então, vamos lá. O que acontece? Como eu disse para vocês, né? Lembra daquele caso das microalgas, né? As microalgas que vivem na coluna d'água, elas morrem, precipitam. E todo o seu material orgânico, né, lipídios, a clorofila e outros compostos, vão sofrer aí soterramento, aumento de pressão e temperatura e vão ser transformados. Isso vai passando aí por milhões de anos até formar o óleo, o petróleo. Então, tá aqui, ó, aumento da pressão e temperatura ao longo do tempo. E aí, os geoquímicos vão olhando, tá, as rochas e o material orgânico presente dessas rochas, vai olhando ali esses compostos químicos preservados, esses biomarcadores, e vai vendo se a rocha está pouco madura, muito madura, se tem possibilidade de ter óleo ou não, tá? Então, tá aqui, ó, vamos seguir esse quadrinho aqui didático. Olha aqui, ó. Há muitos milhões de anos, o fitoplâncton e o zooplâncton, após a sua morte, foram a matéria-prima do petróleo. Os restos de organismos parcialmente decompostos foram enterrados sobre camadas de sedimentos. Formaram-se hidrocarbonetos que migraram nas rochas até ficarem retidos. E depois aqui, ó, o petróleo e o gás natural acumularam-se e ficaram retidos. Então, tá aqui. Bom, pessoal, o que é um sistema petrolífero? Tá? Vamos tentar entender isso de uma maneira bem simples. Eu não sou geóloga, eu sou bióloga, tá? Então, por favor, não esperem aqui uma super aula como se eu fosse uma geóloga ou alguém que entendesse desse assunto. Não sou geoquímica também, mas sou bióloga, fiz mestrado e doutorado na geologia, na área de paleontologia, e aí procuro estudar, me atualizar nessas áreas também. Então tá aqui, ó. Um sistema petrolífero, ele é basicamente formado por uma rocha geradora, tá? Que é onde o óleo, né, o petróleo vai ser gerado. Depois você tem aqui uma rocha reservatório, que é uma rocha porosa, é como se fosse uma esponja. Você tem uma esponja, né? Você bota água, a água fica dentro dos poros da esponja. O petróleo também fica nessa rocha porosa. Inclusive, eu já assisti a algumas aulas que dizem que essa figura aqui nem é muito boa, porque parece que o óleo fica numa poça, né, aqui. E, na verdade, parece que não é assim. Ele fica dentro de poros, numa rocha porosa. E depois você tem aqui uma rocha capeadora, que é uma rocha que não deixa esse óleo escapar, tá? E aí, o que acontece? Esse óleo, né, aqui na rocha reservatório e aqui na rocha geradora, tem lá esses compostos químicos preservados, fósseis, tá? Como, por exemplo, fitano, pistano, a porfirina. E os geoquímicos estudam
essas rochas e esses compostos. Olha aqui, ó, ocorre uma perfuração, um pedaço dessa rocha é coletado e os geoquímicos ficam lá estudando e vendo os componentes químicos dessa rocha aí. Ficam observando esses fósseis, esses biomarcadores. E isso é muito importante, por quê? Porque eles analisando esses compostos preservados, esses biomarcadores, eles também conseguem ver a qualidade do óleo, né, do petróleo ali formado. Então, aqui a gente encontra os biomarcadores tais, e esse óleo é bom. Aqui a gente encontra os biomarcadores tais. Esse óleo aqui é ruim. Então, é importante ter esse estudo geoquímico, esse estudo desses compostos químicos preservados, fossilizados, tá? Então, tá aqui. O que acontece, pessoal? Quando toda essa matéria orgânica é depositada, é coberta por sedimentos, sofre aumento de pressão e temperatura, pode ser formado aí querogênio, pode ser formado aí betume. O que é o querogênio? O querogênio é matéria orgânica insolúvel em solvente orgânico. Isso é o querogênio, tá? E o betume? O betume é matéria orgânica solúvel em solvente orgânico, tá? Tanto no querogênio quanto no betume, podemos encontrar os biomarcadores, tá? E aí, ó, o querogênio e o betume estão relacionados com a formação do petróleo, tá? Um quadrinho aqui muito didático que eu peguei numa apostila da internet, que eu citei até lá nas referências, coloquei o link lá. Olha aqui, ó, esse quadrinho tá muito didático. Você tem aqui uma matéria orgânica original, tá? Você tem aqui o querogênio, e aí vai havendo aí aumento de pressão, temperatura. Esse querogênio, tá vendo? Dependendo das condições físicas e químicas, ele pode seguir esse caminho aqui, formar o querogênio maduro, tá? E formar aí o grafite. Quando isso acontece, ocorre perda de hidrogênio, Ou ele pode seguir esse outro caminho aqui, formando óleo, betume. Lembra que o betume é a matéria orgânica solúvel em solvente orgânico, tá? E, por sua vez, pode formar aí petróleo, tá? E, se continuar, pode formar também metano. E, nesse caso aqui, a gente tem o quê? Ganho de hidrogênio. Tem aumento lá de pressão, temperatura e ganho de hidrogênio, tá? Aí, aqui, ó, eu coloco essa imagem, né? Essas fotos aí, na verdade, muito interessante que eu tirei. Isso foi num campo que eu fui com os meus alunos lá da Rural, em parceria com o professor Sérgio Citrone, que é professor de sedimentologia lá. Fizemos um campo interdisciplinar entre paleontologia e sedimentologia, olha aqui. Fomos na formação lá Irati, e olha aqui, ó, você tem a rocha, e olha aqui, ó, formando betume. Tá vendo? Olha aqui, gente, que interessante. Só para vocês terem uma olhada. E aí os geoquímicos pegam isso aqui, ó, e estuda. Vê lá os compostos químicos preservados, os biomarcadores, tá? Os biomarcadores. Para que uma rocha seja considerada geradora, tá? Ela tem que ter entre 0,5% e 1%, tá? De porcentagem de carbono orgânico total, ou seja, COT, tá? COT, a gente chama isso de COT, carbono orgânico total. Porcentagem disso tem que estar entre 0,5% e 1%, tá? Com relação ao peso da rocha. Tá aqui, ó, pessoal. Bom, mas vamos colocar aqui uma definição, ó, formal de querogênio. Então, tá aqui, ó, querogênio
é a parte insolúvel da matéria orgânica amplamente encontrada em rochas sedimentares, formada a partir de modificações na matéria orgânica pretérita por ações geológicas durante milhões de anos. É formado a partir dos lipídios, proteínas e carboidratos de seres vivos que viveram há milhões de anos atrás e se transforma em petróleo, gás natural ou grafite. E aqui, ó, eu coloquei em negrito para vocês o seguinte, ó, é a forma mais abundante de carbono orgânico da Terra, mais do que o carvão, tá? E existem vários tipos de querogênio, existe até uma classificação aí, ó, classificação de Van-Creveld, que vê aí a razão entre hidrogênio e carbono, oxigênio e carbono, tá? E aí eu coloquei para vocês aqui agora um resuminho de alguns tipos de querogênio. Então tá aqui, ó, querogênio tipo 1, tá? Existem 4 tipos de querogênio. Vamos falar aqui agora do querogênio tipo 1. O querogênio tipo 1 é aquele formado a partir de algas, microalgas, de ambientes marinhos e lacustres, tá? Então, coloquei aqui essas imagens de microalgas de ambientes lacustres, marinhos, tá? É um querogênio que apresenta muito lipídio, tá presente na matéria orgânica rica em lipídio. Olha aqui, ó, tem lipídio de 10 a 70%, tá? E ele tem um elevado potencial para gerar petróleo. Só que ele é raro no registro geológico, mas assim, ele é muito bom para formar petróleo, mas infelizmente é raro, tá? E é muito rico em hidrogênio, tem muito hidrogênio, tá? Então, repetindo, querogênio tipo 1 é formado por algas marinhas ou lacustres, tem uma concentração grande de lipídio, rico em hidrogênio, tem um elevado potencial para gerar petróleo, mas é raro no registro geológico. E aqui coloquei os ambientes propícios à formação desse tipo de querogênio, ó, ecossistemas lacustres e marinho, enfim, tá? E coloquei aqui para vocês também, ó, o querogênio tipo 2. Vamos falar do querogênio tipo 2. Repare que eu coloquei ele em vermelho, tá? E aí chamando atenção com amarelão também. Por quê? Porque esse querogênio aqui, pessoal, esse aqui que é o principal formador do petróleo que nós temos aí, é o mais comum. Então tá aqui, ó, ele apresenta uma composição intermediária entre fitoplâncton e zooplâncton e também apresenta algum conteúdo de material de origem continental, tá? Como, por exemplo, grãos de pólen e esporos. E ele é formado geralmente em ambiente marinho, redutor, tá? Este tipo de querogênio é o que se encontra presente na grande maioria das rochas mães de petróleo, como eu disse para vocês. Então, aqui, ó, eu coloquei essa imagem porque ela é interessante e fala exatamente sobre o ambiente em que esse tipo de querogênio é formado. Como eu disse para vocês, o querogênio tipo 2 é um querogênio que é formado por fitoplâncton, zooplâncton. Fitoplâncton e zooplâncton é o quê? O que é isso, professor? Explica aí. Fitoplâncton são essas microalgas que vivem na coluna d'água dos mares, oceanos, de lagos, lagunas. E zooplâncton animaizinhos pequenininhos, microscópicos, vamos dizer assim, que vivem também nessa coluna d'água de mares, oceanos, lagos, lagunas, tá? Então, o querogênio tipo 2 é formado pela preservação, né, pelo soterramento, aumento de pressão e temperatura desses organismos que ficaram preservados aí durante milhões de anos. E também por partes de vegetais, como os grãos de pólen e esporos, carreados do continente para o ambiente marinho. Então, aqui essa imagem é muito interessante, porque aqui, ó, você vê uma vegetação aqui na margem, e esse rio, ó, que carrega grãos de pólen, esporos,
várias partes vegetais para o mar. E aí esses grãos de pólen, esporas, essas estruturas vegetais se misturam ao fitoplâncton e ao zooplâncton, que depois que morrem precipitam, vão ser soterrados, vai haver ali um aumento de pressão e temperatura e vai formar o querogênio. E no meio disso tudo vai ter lá moléculas orgânicas, biomarcadores, que os geoquímicos vão estudar, tá? E esse tipo aqui de querogênio, o querogênio tipo 2, é que é o principal formador do petróleo aí que a gente tem, tá? Temos também o querogênio tipo 3, tá? O querogênio tipo 3, ele tem uma predominância de material de origem continental, tá? Aí até coloquei essa imagem aqui de novo. E tem valores de hidrogênio baixo. E você vai ver preservado ali compostos relacionados à celulose, à lignina, e ele tem mais potencial para gerar gás do que óleo. Esse querogênio tipo 3. E temos também o querogênio tipo 4, que é formado por uma, como é que eu vou dizer, por uma remobilização da matéria orgânica de fundo, tá? Então, aí você tem uma remobilização, depois um aumento de temperatura e pressão, e aí você forma o querogênio tipo 4, e ele apresenta um potencial muito baixo para gerar hidrocarbonetos, quer seja petróleo ou gás. E aí, né, de novo, por que é importante estudar o querogênio? Porque estudando o querogênio, estudando os biomarcadores presentes nesse querogênio, o geoquímico consegue ver o grau de maturação daquela rocha, se ali existe possibilidade de ter óleo ou não, consegue ver quais foram os organismos, né, que originaram aquele óleo ali, se é de boa qualidade, se não é, tá? Porque nós vimos, existem querogênios que vão gerar óleo e existe querogênio não, que vai estar mais ligado à geração de gás. Existe também o querogênio que não tem quase potencial nenhum para gerar óleo ou gás. Então, por isso que é importante estudar os biomarcadores e estudar, né, toda essa composição química, todo o processo de formação do querogênio. E aqui, ó, é um quadrinho didático também que mostra os estágios de transformação da matéria orgânica, né, consequentemente do querogênio. Então, você tem aqui, ó, diagênese, catagênese, metagênese e metamorfismo. Tá? Geralmente, pessoal, a gente encontra esses biomarcadores alterados, ou seja, você tem lá a molécula de clorofila, ela não está lá preservadinha, bonitinha a clorofila. No geral, você encontra o que? Ela é transformada, como pristano, fitano, ou como porfirina, né? já fragmentada, né? Enfim. Mas também existem casos de encontrar compostos químicos preservados e inalterados. É raro. Geralmente, esses compostos químicos são alterados, mas também pode acontecer de encontrar fósseis químicos de material inalterado, tá? Então, outra coisa também, não é só a clorofila que preserva. Eu foquei aqui na clorofila e nos compostos oriundos da transformação da clorofila, mas outros compostos também podem ser encontrados, como esteróis, aromáticos, ácidos carboxílicos, polissacarídeos, né? Vários tipos de lignina, alcanos e outros, tá? Eles estão presentes, mas têm sido pouco identificados, tá? E aí, resumindo a nossa videoaula de hoje, temos o seguinte, ó,
os compostos químicos das plantas podem ser preservados e são chamados de fósseis químicos ou biomarcadores. Os biomarcadores, no geral, são compostos químicos preservados das plantas, sofreram transformações ao longo do tempo geológico e são considerados fósseis químicos. O estudo dos fósseis químicos das plantas e das microalgas tem grande aplicação para averiguar o grau de maturação de rochas geradoras de petróleo através da geoquímica. Aqui algumas referências, sites de onde eu peguei informações, tirei imagens. Ué, por que não quer passar? Desculpa. E aqui finalizo a nossa videoaula de hoje, tá? Com uma frase do Adam Smith. A ciência é o grande antídoto do veneno do entusiasmo e da superstição. Então é isso, pessoal. Muito obrigada por terem assistido mais essa videoaula de hoje. Eu não sou geoquímica, como eu disse para vocês, também não sou geóloga. Então, assim, eu procuro me atualizar nessas áreas. Espero que eu tenha conseguido passar de uma forma simples, de uma maneira didática, essa parte aí de fósseis químicos. Nós vamos ter uma outra aula de fósseis químicos, ainda não acabamos, tá? Essa é apenas a primeira. E é isso, estou aberta aí a críticas, a sugestões construtivas e podem enviar e-mail para mim. O meu e-mail está aqui, ó, é sarapalino@yahoo.com.br. Uma excelente semana para vocês, tudo de bom e muito obrigada mais uma vez.